Se você desistir agora, quem vai perder? Quem perde se você parar de lutar por uma vida melhor? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa questão de ter um porquê muito bem definido, ou os porquês, né? Muito bem definido. Eu quero começar falando sobre isso comparando os meus pais. Eu cresci, sou do interior e cresci com uma família de agricultores. Meus pais são lavradores, no caso não são mais porque minha mãe faleceu tem 2 anos, mas os meus pais sempre foi lavrador, sempre foi agricultor. E além de trabalhar na lavoura, ele fazia ceasa todas as semanas, desde quando eu era pequena. Então ele ia na segunda e voltava na terça, ia na quinta e voltava na sexta. E foi assim por muitos anos. Muitos anos desde quando eu era pequenininha. Quando você é criança, você vê ali seu pai se esforçando e tal, trabalhando muito. Você sabe que ele tá fazendo isso pela família, mas à medida que você vai crescendo, vai tendo a consciência da família que você quer construir, você passa a valorizar ainda mais o esforço de quem te trouxe até aqui. E eu tô citando isso porque quanto mais a gente pensa nisso, né, nesse esforço, e reconhece de que foi na época o melhor que eles podiam, você também pensa que eles só fizeram porque eles tinham um porquê muito claro. Porque eu lembro de várias e várias vezes que meu pai precisou viajar de madrugada e ninguém vai naturalmente escolher ficar lutando contra o sono dirigindo um caminhão. Então ele dirigia de madrugada e levava um monte de legumes para vender no Ceasa. Tinha dias que ele precisava ir, dias com chuva, por exemplo, colocava aquelas capas amarelas de chuva, né? E finalizava uma mercadoria para ainda viajar naquela noite. Teve vezes dele dobrar a viagem, chegava na terça, tinha que voltar novamente na terça para voltar para casa na quarta, porque tinha muita mercadoria. E eu assisti esse esforço do meu pai ao longo dos anos. Os meus pais se esforçaram muito, né? Todos os dois. Minha mãe ficou em casa com a gente. E meu pai se esforçava porque ele que trazia os recursos financeiros para casa. Então os dois se esforçaram muito, cada um nos seus papéis. Mas, tratando agora do esforço, no sentido financeiro aqui, do esforço de trabalho mesmo, meu pai se esforçou mais com a privação, por exemplo, de sono em muitas noites, que eu lembro, e também sol quente, chuva, coisas que eu vi ele fazendo. E até hoje, né, ele é agricultor, até hoje com o intuito de levar o melhor para casa. O porquê dele estava dentro de casa, né? O tesouro dele estava dentro de casa, que era eu e meus irmãos. E nessa busca por dar o melhor pra gente, eu me recordo das infinitas vezes que ele chegou em casa com danoninho, com fruta, com batatinhas Ruffles. Até hoje, mesmo sendo mais velha, quase 30, tenho 28, ele ainda sai pra algum lugar e ainda traz alguma coisa pra gente. Pra mim, no caso, né, que já sou mais velha, meus irmãos também já são mais velhos. Mas até hoje, uma das linguagens dele de amor é o ato de presente, né? No caso, atos de presente relacionado à comida, né? Trazer comida como se fosse uma forma de presente. Então, cresci nesse contexto e foi maravilhoso, porque eu lembro muito desses momentos e da vibração que nós tínhamos quando ele chegava do Ceasa e sendo criança, tipo assim, o que o senhor trouxe, né? Ele tinha sempre uma besteirinha, né? Aqueles donuts pequenininhos, tipo aqueles empanados miniatura, assim, que lançou da Perdigão, ele sempre trazia pacotes daquele. Então, sim, ver os meus pais se esforçando muito para nos dar o melhor foi uma das experiências mais gostosas que eu pude ter na vida. E também lembrar que a gente nunca passou privação de nada básico, assim, nada de alimentação, nunca passamos fome, nunca passamos necessidade básica de nada, porque meus pais se esforçaram muito. E 2 vezes por ano nós comprávamos roupas, então todo mês de junho nós comprávamos roupas de inverno, que era um período de festa aqui na minha igreja. Festa da mocidade, isso era quando eu era bem criança, tá? Que não era como é hoje, todo mundo compra tudo na Shopee e chega em 2 dias. Nós íamos a uma cidade que era próxima todos os meses de junho para comprar roupas de inverno, que já era roupa para festa de jovens, festa da mocidade. E nós íamos em dezembro comprar roupas de verão, que era na virada do ano, na vigília de virada do ano, na vigília na igreja. Então eram 2 períodos que nós íamos comprar roupas em família. E como eu falei, nunca passamos necessidade de nada, material escolar sempre em dia, todos os períodos de início de volta às aulas, né? Em janeiro nós saíamos para comprar material escolar, e eram as mochilas na época da coisa da largatinha, né? Largatixa, né? Então eu tenho muitas recordações do meu pai, dos meus pais fazendo muito por mim, pelos meus irmãos, mas também que demandou muito esforço físico deles, sabe? Muito
a retenção de sono ali, né? Quando a gente fala da mãe, da privação de sono da mãe, quando o bebê nasce, né? E ter que cuidar deles ali, em relação aos meus pais também, meu pai específico também, quando ele tinha que trabalhar mais para que nós tivéssemos o melhor e não faltasse nada na nossa casa. Então, o que eu gosto de pensar sempre é que o que motivava ele a tocar um volante de caminhão 2 vezes na semana e ter que dormir um pouco menos em várias vezes da semana. Provavelmente o porquê que estava armazenado dentro do cérebro, sabe? Ele provavelmente dirigia pensando: se eu não fizer, os meus filhos perderão. Se eu não me esforçar, minha família padecerá. E para que não faltasse nada, o básico para minha família, ele se esforçava. Ele trabalhava mais, sol, chuva, madrugada, que fosse necessário para que nós tivéssemos o melhor. Porque o porquê estava muito bem definido. O tesouro dele estava dentro de casa, que era a família dele. Logo, eu penso que o porquê é a nossa motivação. Mesmo que nós queiramos ganhar o mundo todo e ter muitos sonhos, muitas coisas ambiciosas e projetos, enfim, coisas que nos motivam muito financeiramente, nosso próprio eu, né, nosso próprio ego, os porquês é o que realmente nos move, o que realmente nos nutre, na maioria das vezes. Não vou dizer que é pra todo mundo, tem gente muito bem sozinha e solteira e feliz e investindo em si próprio e feliz sozinha pra envelhecer sozinha. Mas na maioria das vezes, para quem tem uma visão de construção de família, os porquês será a sua mola propulsora, sabe? Será as pessoas que vai fazer você acordar mais cedo, dormir mais tarde, cuidar da saúde, cuidar das finanças, para que essas pessoas tenham o melhor. Então, assim como os meus pais se esforçaram muito, pensando nos porquês dele, eu hoje também já penso nos meus porquês antes mesmo de tê-los. É natural a gente ver os pais se esforçando muito quando os bebês chegam, né? Mas eu penso que antes mesmo de ter a nossa família, a gente já pode começar a pensar na vida que gostaríamos de ter ou no que gostaríamos de proporcionar para a nossa família quando eles chegarem. Eu preciso trabalhar para o meu porquê, ou para os meus porquês, né? Porque eu quero ter mais de um filho. Então, pensando já a longo prazo, em quem será beneficiado se eu continuar insistindo, se eu continuar lutando, se eu continuar me esforçando, eu crio essa motivação, eu nutro a minha ambição para que eles sejam beneficiados, como eu falei no início do vídeo. Quem perde se você desistir? Se eu parar hoje, se eu deixar de sonhar, se eu deixar de buscar os meus objetivos, quem vai perder? Será que não vai ser a minha família? Será que não vai ser a minha Franciele do futuro, né? A minha versão do futuro que vai ter que se esforçar o triplo porque a Franciele do presente não se esforçou tanto? Então, é uma forma da gente pensar, além do próprio umbigo, né, além do próprio egoísmo, em outras pessoas, que será o nosso núcleo mais importante, que é a nossa família, né, nossa família de destino, como eu costumo dizer para vocês. Olhar para esse porquê nos ajuda a fomentar essa ambição, como eu já falei para vocês aqui no vídeo sobre ambição versus ganância. É uma forma de você nutrir uma vontade de que os seus tenha cada vez o melhor de si e proporcione momentos e o melhor para eles também, assim como os seus pais fizeram com você, assim como os meus pais fizeram por mim, porque eu era o porquê deles, né, era o mais importante que estava dentro de casa. Eu também tento nutrir essa minha ambição para que os meus não percam se eu desistir, para que os meus sejam beneficiados se eu insistir, se eu lutar, se eu me esforçar, mesmo que eles ainda não tenham chegado. Eles chegarão, se Deus quiser, uma hora, mas até que eles cheguem, eu já posso começar a nutrir essa vontade dentro de mim, esse esforço para que eles sejam beneficiados, para que eles não percam pela minha falta de ambição, pela minha falta de competência, né? Falta de esforço. Eu também poderia usar como eu usei aqui no início do vídeo. Há alguns dias atrás, na verdade na semana passada, nós tivemos um encontro de mulheres na minha igreja e eu comentei com elas, né? Eu fiz a palestra principal e eu comentei com elas sobre os talentos, né? As nossas potências, a nossa zona ali de competência, nossa zona de habilidade, que muitas das vezes nós escondemos, mas todos nós temos as nossas qualidades mais evidentes, que às vezes nós não vemos, mas as outras pessoas notam na nossa personalidade, né? E nós fizemos uma troca ali bem legal, fizemos uma brincadeira tipo que fosse um amigo secreto, né? Um amigo oculto ali para cada uma falar uma para outra ali o que admirava mais, as suas maiores habilidades. Eu pedi para cada uma citar para a outra três
habilidades que ela enxergava, né? E algumas comentaram, olha, ela tem uma habilidade de manter tudo organizado, de ser uma boa mãe, de ser comunicativa. Então, nessa brincadeira, nós partilhamos ali nossas principais habilidades, principais qualidades e competências. E no final, ali naquela roda de conversa, nós partilhamos também algumas vulnerabilidades, alguns medos. E várias pessoas compartilharam medos específicos. E teve uma menina que ela compartilhou um medo que eu também já tive muito, eu acho que ainda tenho um pouco, todo mundo deve ter provavelmente um pouco, né? Mas é um medo que eu também vou lidando dia após dia, que é a necessidade de aprovação, a necessidade de validação externa. Quando ela comentou sobre isso, e eu me vi ali também um pouco nela, eu perguntei para ela se as pessoas que ela escuta, se a opinião das outras pessoas que ela escuta é tão relevante assim na vida dela e do porquê que é tão relevante. E obviamente eu já sei a resposta, porque a gente não quer errar, não quer magoar as outras pessoas, a gente quer pertencer, né? E aí depois dela ter falado ali, não sei, eu me preocupo, porque eu sei que o outro vai falar e tal. E aí eu perguntei pra ela, se você fizer o que você tem vontade de fazer, se você se arriscar e for pra onde você acha que seria interessante pra você, a sua vida melhora? A vida dos seus filhos seria uma vida melhor se você fizer o que você tem vontade de fazer? Ela falou assim, sim, mudaria. Eu falei, então por que você está dando ouvido à opinião das pessoas que não faz parte do seu núcleo, que não são seus filhos? Porque às vezes são apenas comentários de pessoas que não vão estar na sua vida daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e você fica escutando essas pessoas, sendo que ela poderia mudar o destino da vida dos filhos. Poderia dar uma outra trajetória para a vida, para a família dela, se ela se colocasse como uma protagonista pela própria vida e pela própria família. Quando você se dispõe ali a fazer o melhor pelos seus, você também junta forças para ignorar a opinião externa. Quando você pensa nos seus porquês importantes, as pessoas mais importantes da sua vida, você não vai ficar dando ouvido para as pessoas que não tem nada a ver com a sua família. Ah, fulano disse que acha que isso é errado. Tá, mas fulano vai pagar as minhas contas, vai pagar o plano de saúde que eu quero pagar para os meus filhos, vai estar na minha vida daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Na maioria das vezes, as pessoas já vão até ter falecido daqui a 50 anos. E você deixou de mudar a sua vida e a vida dos seus filhos por conta de opinião dos outros. O esforço que você teria feito pela sua família, você não fez por conta da opinião das outras pessoas. Tem uma mentora que eu amo as aulas dela e ela fala sobre isso, né? Você fica dando ouvido pros outros e fica se prejudicando. Na verdade, ela fala até uma outra palavra no lugar de prejudicando. Mas é exatamente isso. Ficar dando ouvido de forma excessiva para a opinião de pessoas que não estão vivendo o que você quer viver, não tem a vida que você quer ter, não tem a qualidade de vida financeira ou emocional ou de relacionamento que você quer ter. Aí você vai ficar ouvindo o conselho de alguém que não tem nada do que você gostaria de ter. É ignorar os seus porquês. É deixar com que os seus porquês pereçam, né? E tenham ausência. Da mesma forma que os meus pais se esforçavam para que eu tivesse o melhor e iam trabalhar, mesmo vendo outras pessoas se esforçando pela família que tinham, eles fizeram porque nós éramos mais importantes, eu também preciso me dispor a me esforçar e ignorar as opiniões externas, porque se eu ficar nutrindo a minha cabeça com a opinião de quem não tem nada a ver com a minha família, eu vou fazer com que os meus mais importantes, os meus porquês, pereçam, os meus porquês percam, como eu falei no início para vocês. Quem que perde se você deixar de ir atrás dos seus objetivos? Quem que vai ficar ali com aquela carência, aquela necessidade? São os seus porquês vão carecer, vão perecer, vão ter falta, porque você preferiu ouvir a opinião das outras pessoas. Tem uma frase no mundo de vendas que é maravilhosa, que é: vendedores tímidos têm filhos magros, ou vendedores tímidos deixarão os filhos morrer de fome. E essa frase, apesar de ser um pouco forte, né, ela fala da necessidade que você tem de se expor para vender se você quiser que seus filhos tenham comida. Porque se você ficar pensando, ai não, eu não posso vender, porque o que os outros vão falar de mim se me ver no sinal vendendo bala? Você tem que levar comida para casa, então encare sua vergonha e vai vender balas, água, não sei. Porque se você não se dispor para fazer pelos seus, eles vão morrer de fome. Vendedores tímidos deixam os filhos de morrer de fome. É um pouco forte essa frase, mas é verdade. Se o seu porquê está dentro de casa e precisa de você, você precisa se expor, você precisa vender. É uma frase do mundo de vendas, eu gosto muito para lembrar que existe alguém, ou pode ser que exista alguém, que vai depender da sua ambição, da sua fome, da sua disposição
em levar o melhor para dentro de casa, que é o seu núcleo mais importante, o seu tesouro que está dentro de casa. E pensar nessa reflexão é muito interessante, porque, como eu falei, a opinião das outras pessoas, elas não podem ter um peso maior do que o seu amor em cuidar e em proteger os seus porquéns mais importantes. Eu ainda não tenho os meus filhos, como eu falei pra vocês, mas eu penso muito nisso antes, até mesmo deles chegarem, porque na hora que eles estiverem aqui, eu quero olhar para eles e falar: que bom que eu me esforcei mais. Que bom que não dei ouvido para as pessoas que nem estariam na minha vida em 20 anos, em 30 anos, em 50 anos. Para que eles tivessem o melhor, sabe? Foi a mesma coisa que eu falei para essa moça. Se você ficar ouvindo conselho de quem não tem a vida que você quer ter, você vai deixar os seus porquéns perecer. Os seus porquéns irão sofrer porque você tá dando ouvido no lugar errado, dando ouvido para as pessoas erradas. Imagina se meu pai tivesse ouvido as pessoas falando: ah, vai plantar mais pra quê? Planta o mínimo. Vai viajar mais pra quê? Vai se esforçar mais pra quê? Ele sabia os porquês dele. Tinha um porquê em que precisava do melhor. Então, cada um precisa ter muito claro os seus porquês. Não quero aqui ditar regra do que você tem ou não que fazer, mas quando você criar os seus porquês, você mesmo vai ter a própria motivação para fazer isso, sabe? Você mesmo vai se levantar e falar: eu tenho que acordar mais cedo, dormir mais tarde, ler mais livro, trabalhar mais, estudar mais, porque eu tenho pessoas que vão depender desse esforço, vão depender da minha disposição em dar o melhor. Ir além do próprio umbigo, pensar além do próprio egoísmo, é muito mais prazeroso, é muito mais saudável. Eu sei porque infinitas vezes meus pais se esforçaram mais por mim e pelos meus irmãos. Várias vezes, incontáveis as vezes que eles fizeram isso. Eu usei apenas alguns exemplos aqui de trabalho, porque, como eu falei, ninguém acorda feliz da vida em ter que trabalhar de madrugada. Mas em alguns momentos foram necessários e eles fizeram isso porque eles tinham um porquê muito bem definido. Tenha os seus porquês muito claro para que você tenha essa vontade e tenha a capacidade de colocar um tapa-ouvidos aqui para as opiniões de quem não vai te entregar a vida que você enxerga como propósito, enxerga como sentido para você mesmo. Coloque essas opiniões do lado de fora do ouvido, não deixe entrar, porque se você deixar entrar, alguém vai perder e normalmente serão as pessoas mais importantes para vocês. Como eu falei no início do vídeo, quem vai perder se você deixar de se esforçar? Quem vai deixar de ganhar se você não se expor, não fizer o melhor por eles, né? Eu não diria que você precisa se esforçar para ser a melhor mãe ou o melhor pai do mundo. Assim como eu quero me tornar um dia uma ótima mãe, eu não fico com essa neura de que eu tenho que ser a melhor do mundo, mas eu preciso fazer de tudo para que os meus filhos enxerguem que eu fiz o melhor que podia ter feito. Que eu não fui uma acomodada, que eu dei o meu melhor para eles, porque eles eram os mais importantes para mim e para o meu marido. Então nós nos esforçamos para que eles tivessem o melhor, não só em relação a ter o melhor financeiramente, mas em tempo, em qualidade de presença, em qualidade de educação, em qualidade de condução religiosa. Eu tenho uma visão específica sobre isso. Então, olhar para os meus porquês e imaginar o tipo de mãe que eu gostaria de ser me motiva a ler mais a Bíblia, a ler mais os meus livros de educação de filhos. Eu tenho livros sobre isso, sobre educação de filho, comunicação infantil, que eu acho que é muito relevante para quando você vai seus filhos. Não que a teoria te faça fazer tudo muito perfeito na prática quando eles chegarem, mas com certeza vai me fazer reduzir alguns problemas, né? Alguns erros, né? A Carol Marçal tem uma frase que eu gosto muito, que ela reforça várias vezes quando ela tá em live, né? Nós nos esforçamos muito para sermos ótimos profissionais. Eu quero ter a profissão tal, eu tenho que me esforçar, tenho que fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, um doutorado, e você vai estudar muito para que você seja uma profissional exímia naquilo, sabe? Você seja excelente naquela área. Só que quando a questão é ter ali, construir a sua família, a gente não quer se dedicar para isso, né? E é interessante ouvir ela falando sobre isso, porque é uma coisa que eu tô fazendo já há um tempo. Há bastante tempo eu leio livros sobre filhos e casamento, né? Porque eu vou ser perfeito? Obviamente não. Vou ter um monte de outros erros, mas algumas coisas na teoria eu já quero ir aprendendo para que eu consiga ser o menos pior possível, para que eu
erre com erros novos e eu aprenda com os erros também na prática, mas que eu tenha muito mais acertos do que erros, porque eu fui me moldando e me melhorando antes mesmo dessa família chegar, antes mesmo dos meus filhos chegar, antes mesmo do meu marido chegar, para que isso seja, para que eu vou melhorando essas habilidades antes mesmo de as ter, porque eu seria a melhor do mundo? Não, mas para que os meus enxerguem em mim que eu fiz o melhor que eu podia ter feito, que eu me dediquei ao máximo de tempo, energia e dinheiro para que nesses papéis eu fosse o melhor possível, o meu melhor possível. Então, se tratando de pensar na família que eu quero construir, no preço que eu tenho que pagar para que eles tenham o melhor, eu me esforço agora já pensando neles, nos meus porquês. E fica de reflexão para você hoje. Quer ser uma mãe melhor, uma esposa melhor? Pense nos seus porquês para que você se motive a melhorar financeiramente, emocionalmente, em relação aos seus relacionamentos, para que você se desenvolva, para que os seus porquês tenham uma melhor versão de vocês, para que o seu porquê não perca. Defina os seus porquês, para que você tenha muito mais motivação, para que eles sejam a sua mola propulsora aí ao longo da sua jornada, que como eu já falei para vocês, pode ser uma jornada muito feliz. É com esforço? É. É com trabalho? É. Mas pode ser uma jornada leve, uma jornada gostosa de ser vivida e experienciada, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Defina os seus porquês. Espero que esse vídeo tenha sido bom pra você. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você concorda com isso, se você discorda com isso. Se você acha que você tem que fazer somente pela gente, não tem que pensar em mais ninguém. Enfim, quero ver seus pontos de vista, tá bom? Deixa aqui nos comentários. E curte esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal se você não tá inscrito aqui, ativa o sininho de notificações. Você também já pode maratonar todos os outros vídeos que tem aqui no canal, tá? Já temos vídeos aqui sobre vários outros assuntos. Um que eu te indicaria pra hoje é sobre ambição, já que falamos sobre nossos porquês. Esse vídeo pode ser muito válido. O título tá sobre ganância versus ambição. É um vídeo que ficou bem maravilhoso, tá? Fiz ele com muito carinho pra vocês, ele tá aqui salvo no canal, então já clica pra você assistir, também deixa sua opinião lá, que vai ser maravilhoso. Está lendo o que você pensa a respeito desse assunto, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!